Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Do SEBMed, do terceiro super, do terceiro med, tranquilão com vocês? Bom, pessoal, o professor Deps trabalhou aprofundamento com vocês hoje, fez alguns exercícios bem bacanas de aprofundamento, são exercícios importantes que são de cair muito no vestibular com nível mais avançado de questionamento na parte de química orgânica, tudo bem? Esses exercícios, pessoal, que ele fez são exercícios para vocês treinarem a chamada química orgânica assim do cotidiano, questões com que ele já falou, algumas coisas que ele vai falar que acabam sempre caindo. E eu conversei com ele, disse eu podia fazer uma aula de aprofundamento também, agora mais um tema teórico, que se fala pouco, mas é muito interdisciplinar. Mistura um pouco de história com geografia e química orgânica também, tudo bem? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui a parte de combustíveis e eu vou falar um pouco do carvão mineral no estudo de hoje aí. Tem alguns exercícios que eu vou tentar fazer, mas caso alguém tiver alguma dúvida, queira perguntar, se entrar aí, pode fazer a pergunta sem nenhum problema nenhum, sem problema nenhum. Então, vamos lá, pessoal. Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar um pouco com combustíveis e vamos falar de alguns assuntos importantes dentre esses combustíveis aí. Vamos fazer como eu falei que é uma parte interdisciplinar, vamos fazer uma revisão de contexto histórico. O uso de combustível, pessoal, existe há muito tempo. Se a gente pensar que o homem começou a controlar, a partir que o homem começou a controlar o fogo, sabendo que se ele colocasse mais lenha em uma fogueira, essa fogueira se manteria por mais tempo, a lenha é um combustível alimentando o fogo ali, então isso daí já partiu do uso de combustíveis. Mas, precisamente, como que foi o uso de chamados combustíveis fósseis acelerou, foi no início do final do século XVIII, início do século XIX, né? Se a gente lembrar, foi a chamada primeira Revolução Industrial, né? Que exigiu que as produções industriais fossem mais aceleradas, que fossem sendo feitas de uma forma mais rápida. Então, o que aconteceu? Eles precisavam fazer com que uma produção de um tecido fosse muito mais rápido do que era até então, porque a população começou a viver mais, a crescer, e aí precisava de mais manufaturas, né? E aí, o que aconteceu? Foram sendo desenvolvidas algumas máquinas que aceleraram esse processo, tudo bem? Principalmente na Europa, né, no caso da Inglaterra, nos Estados Unidos, alguns outros países da Europa, isso aí foi bem intenso, principalmente na Inglaterra no início, né? O que fez a revolucionar ali na primeira Revolução Industrial foi essa máquina desenvolvida por James Watt, né? Que é a máquina a vapor, né? O que ela faz? Você pega uma caldeira, onde você pode encher com água e aquecer essa caldeira. Essa caldeira vai produzir um vapor com uma pressão elevada, que vai entrar numa câmara que existe um pistão, que vai fazer esse pistão se movimentar. Fazendo esse pistão se movimentar, o que vai acontecer? Ela vai girar uma máquina, ela vai fazer uma máquina se movimentar. Em vez agora de eu usar, por exemplo, um burro girando ali, uma pessoa girando a máquina, que seria muito ineficiente, agora isso aqui pode fazer automaticamente por mim. Basta eu aquecer a água. E eu posso pegar essa água novamente, condensá-la e voltar aqui para minha caldeira. Tudo bem? Só que precisava de muito calor. E já se conhecia naquela época o chamado carvão mineral, que era extraído dos fundos que era extraído do solo, né, das regiões profundas aí. E sabia que ele produzia um calor bastante intenso e que servia para alimentar essas caldeiras aí.
E aí esse cara também, junto, a partir dessa máquina a vapor dele, começou a fazer as primeiras Marias Fumaças, vamos dizer assim, as primeiras trens a vapor, que seguiu o mesmo princípio, então as caldeiras faziam com que esse trem se movimentasse lá, beleza? Então aqui tem até uma foto, uma ilustração de uma das indústrias daquela época do século XIX, tá vendo? Ó, todas tinham chaminés saindo fumaça, por quê? Todas eram movidas a máquinas a vapores. Hoje em dia é tudo máquinas eletrônicas, né? Então é totalmente diferente o processo. Mas naquela época isso aqui acelerou demais as máquinas a vapores, graças ao James Watt e seu sistema desenvolvido aí. Mas voltando aqui à parte do que interessa para a gente são os chamados combustíveis fósseis, né? Então, aí, durante essa revolução industrial, pessoal, foram feitos o uso de vários tipos de combustíveis, mas o mais usado naquela época era o carvão mineral. O carvão comum de madeira que a gente usa para fazer o churrasco não era tão eficiente em termos de calor, do calor para aquecer uma caldeira. Já o carvão mineral, como eu já tinha falado para vocês, sim. E aí existem vários tipos de carvão que se trabalha nos dias atuais desde aquela época. O primeiro carvão que a gente trabalha aí, que usa para fazer um churrasco e tal, é o chamado carvão vegetal, né? Esse carvão, ele é basicamente imagina que você pega uma madeira e coloque no forno para assar e deixa lá assando até queimar mesmo, que a gente fala até carbonizar, que fica preto. Por quê? Nesse tempo, todos os outros componentes vão saindo, moléculas de água e outros componentes vão saindo, só vai ficando basicamente carbono e alguns outros componentes como hidrogênio, oxigênio, né? Por isso que eu falei dos hidrocarbonetos, que daqui a pouco eu vou comentar melhor. Então, basicamente, ficam esses compostos, a base desses átomos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, alguns outros. Pode existir alguns metais aqui, como sódio, potássio e tal, mas em pequenas concentrações. Então, essa madeira tem cerca de 40% de carbono, tudo bem? Aí, pessoal, dentro do carvão mineral existem essas quatro categorias aqui. Porque aí, por exemplo, esse carvão está lá no fundo do solo, nas profundezas, recebe uma pressão elevada, aumento de temperatura e tal, e vai se mudando a estrutura, vai tirando outros elementos e vai ficando só o carbono. Então, o primeiro tipo é a turfa, que é o mais comum. Ele tem cerca de 60% de carbono, que é esse carinha aqui, tudo bem? Depois, na sequência, vem o lignito, que é esse cara aqui. Ele já é um pouco mais profundo, que você encontra ele. Ele tem cerca de 70% de carbono, beleza? E na sequência vem a hulha, que é a mais famosa aí. Ela tem 80% de carbono. E daqui a pouco eu vou falar porque ela é a mais famosinha aí. Ela já está uma profundidade elevada. E por fim, o carvão antracito, citro, que está a uma profundidade bem elevada e tem cerca de 90%. São os mais puros, né? Tanto que é o mais caro. Só que é o mais difícil de acessar também, pessoal. Então a hulha, ainda até a hulha consegue se extrair bastante. O antracito é mais difícil, tudo bem? Por isso que eu falei que a hulha é importante. Então aqui tem uma foto, né, do solo, né? Então nas regiões mais superficiais, que são onde seriam os carvões mais novos, né, onde tem a turfa, um pouco mais abaixo o lignito, um pouco mais profundo a hulha e por fim o antracito. Aí você pode fazer aqui uma relação com a geografia, né? A história e tal. Aqui, ó, isso aqui é uma mina de exploração de carvão bem de forma irregular, manual, cara. O rapaz aqui está sem tipo de segurança nenhuma, extraindo carvão. E é assim, nas minas de carvão, pessoal, sem segurança, eles trabalham no escuro. Não pode ter luz aqui dentro. Por quê? Algumas câmaras de minas de carvão possuem gás metano, lembra do CH4? Vazamento desses gases, eles ficam presos aí e começa a vazar. E o que acontece? Se eles, como o metano, sem em uma região que o ar é muito seco, né, que nem é o caso aqui dessas câmeras profundas de carvão mineral, ele é muito inflamável. Uma leve faísquinha faz pegar fogo.
Então, se os caras acenderem aqui qualquer lanterna, qualquer coisa, pode acender uma faísca e ter uma grande explosão. Vários acidentes já aconteceram por causa disso. Normalmente, o que eles fazem? Aqui ainda não sei se ainda usa, né? Mas em provavelmente algum lugar no mundo ou em alguma mina que talvez no Brasil irregular possa fazer isso. Eles pegam, levam um passarinho pequeno assim normalmente dentro de uma gaiola e entra nessas minas de carvão. E aí se eles verem que o passarinho desmaia ou até morre, né? Significa que está tendo vazamento de gás, porque essas aves são bem sensíveis a esses gases. Então acaba morrendo, tudo bem? E fora os outros riscos de desmoronamento, e como eles ficam muito tempo no escuro, eles acabam criando uma doença de perda de visão e por aí vai. Tem muitos riscos, né? Teve aquele caso do Chile lá dos rapazes que ficaram presos, agora eu não sei se era irregular a mina, né? Foi por causa do tremor, não lembro mais do caso. Depois vocês pesquisem aí. Mas uma mina regular de carvão, ela é toda feita assim, tá vendo? Olha a diferença entre um irregular de um cara que está trabalhando. Ele está com um equipamento de proteção individual, os chamados EPIs, né? Roupa que sinaliza, né? Qualquer claridade você percebe essa pessoa com essa vestimenta, a lanterna adequada, trilhos, normalmente tem exaustores, tem pilares aqui para não evitar desmoronamento, é tudo feito de planejamento correto, tudo bem? Então aqui é uma diquinha aí de interdisciplinaridade, porque pode ter problema social, misturar várias coisas. Essa parte aqui é legal que dá para fazer essa interdisciplinaridade, tudo bem? Fazer questões interdisciplinares de química, física, física também, porque pode ter processos físicos aí que você pode trabalhar forças e calcular. Pode ter parte histórica, onde que foi usado, a Revolução Industrial, que nem eu falei, e por aí vai. Tudo bem? Então, saindo um pouco do contexto histórico e geográfico, onde que se usa o carvão, né, mineral, né, nos dias atuais? Naquela época, como eu falei, era usado para produzir as máquinas, para fazer funcionar as máquinas a vapores, mas seguindo o mesmo princípio aí daquela época, do James Watts, se eu pegar meu carvão mineral e aquecer, vou produzir um vapor com alta pressão. O que eles fazem? Começou a surgir as chamadas usinas termoelétricas, né, pessoal? Que aproveitava esse calor gerado aí, esse vapor gerado nas caldeiras, e em vez de eu fazer rodar as máquinas, eles pegam e fazem girar uma turbina com um gerador de energia, né? Então essa turbina gira e faz um indutor aqui que gera energia elétrica. Então são as chamadas usinas termoelétricas, né? Que são a base. Na Europa tem bastante usinas termoelétricas à base de carvão. Aqui no Brasil normalmente se queima óleo ou gás natural. Pode ter alguma que queima carvão mineral aqui no Brasil? Pode. Eu não lembro agora, então não vou saber falar isso para vocês. Mas um professor, por exemplo, de geografia pode falar isso daí para vocês. Mas eu tenho certeza que a maior parte aqui é óleo, ou seja, óleo diesel ou gás natural. E tem essa geração de energia, tudo bem? Antigamente se usava nas máquinas a vapores, aqui nem o trem, né? Eu mostrei. Mas vamos pegar aqui na parte química. Qual que é a reação que acontece dentro na fornalha lá, quando eu jogo o meu carvão mineral? Você viu os maquinistas, né? Você pega aqueles filmes mais antigos, principalmente de faroeste, ou que tem um trem desse tipo, o maquinista estava sempre tudo sujo, preto assim, e jogando aquela fornalha quente lá, o carvão. E o que acontece? Ali dentro, o carvão, né, como a gente viu, ele tem uma grande quantidade de carbono, né? Puro, né? Só carbono. E quando tem uma reação de combustão, eu sempre reajo um combustível, no caso aqui o carvão, com um comburente que é o gás oxigênio que está presente no ar. E toda reação de combustão, se ela for 100% completa, ela vai liberar CO2 mais água. Só isso seria a nossa reação de combustão. Reparem que essa reação aqui não está totalmente balanceada, pessoal, porque esse número aqui de carbonos é indeterminado. Então, eu só estou colocando o que está acontecendo ali. Então, produziria gás carbônico e vapor de água, que é aquela fumaça.
Porém, reparem aqui, ó, a fumaça aqui é preta, né? Se fosse uma reação de 100%, essa fumaça seria branca, que era o vapor de água saindo ali junto com o CO2. Porém, essa fumaça é preta. Por quê? Normalmente essas reações aqui são incompletas, né? São uma combustão incompleta. Então ela produz essas duas outras coisas. O CO, que é o monóxido de carbono, que não tem cor, e produz esse C sólido aqui, que é carbono puro, né? Conhecido como fuligem ou principalmente como negro de fumo, né? É carbono puro isso daqui. Se você pegar o dedo e passar no escapamento do seu carro, você vai ver que vai sair um pozinho preto aí no seu dedo. É esse carbono puro aqui, que é o chamado negro de fumo e também produz uma grande quantidade de calor, beleza? Então essa é a reação que acontece aí. O carvão mineral, ele é uma reação, dependendo, né, do tipo de carvão, é uma reação bastante incompleta, por isso que a fumaça é preta. Tanto que vamos pegar agora a biologia, nas regiões industriais lá da Inglaterra, havia mariposas, havia uma borboleta, né, de cor branca e uma de cor preta, né? E a branca sempre branca esverdeada, né? Ela conseguia se esconder no meio das folhas e a preta sempre ficava em destaque e os predadores pegavam a preta. Depois que começou a usar o carvão mineral em grande quantidade lá nas regiões industriais, muita fuligem, que é o negro de fumo aqui, começou a impregnar nas árvores, nas folhas, e a borboleta preta começou a se proteger, se camuflar, e a branca esverdeada começou a dar destaque. E aí começou os predadores a pegar a borboleta branca. Então, você vê que dá para ter uma interdisciplinaridade aí em tudo. Fiquem atentos a isso. E aí outras coisas, como também como ele tem grande quantidade de carbono, é um combustível fóssil que está no, que veio da Terra lá, que estava estocado e agora começa a queimar, eu estou produzindo CO2, que é um gás estufa, né? Então ele também intensifica muito o efeito estufa, beleza? Outra coisa que dá para fazer interdisciplinar. Mas aqui, voltando à parte química, pessoal, o principal que eu queria falar para vocês é essa destilação seca da hulha. Vocês já viram os processos de separação de mistura? E a destilação da hulha é um processo muito utilizado aí na indústria, porque ela dá muitas coisas, né? O que ela te fornece? Vamos lá. Eles pegam aquele carvão a hulha, né, que é o penúltimo tipo, né, dos mais que se encontram na natureza, e também o mais utilizado, por causa desse processo que se faz a destilação. Você consegue muitas coisas. Primeira coisa que se consegue na fração, quando você aquece essa hulha a 1000 graus Celsius. Primeiro você consegue a fração gasosa, que antigamente se usava como gás de rua, né, ou iluminação. No Brasil aqui do início do século, do Brasil do final do século, final não, do século, meados do século XIX e final do século XIX, o Barão de Mauá colocou lá no Rio de Janeiro iluminação a gás. Esses gases eram produzidos por essa destilação. Ainda não tinha minas de gás natural, por exemplo. É parecido com o gás natural, tem metano, tem etano e tal. Depois eu falo melhor deles. Depois você tem a fração líquida, que são as chamadas águas amoniacais e o alcatrão da hulha, e a fração sólida ou resíduo, que é esse carvão coque, que eu já vou falar deles aí. Então, pessoal, o gás de rua ele é constituído por gás hidrogênio, metano e monóxido de carbono e outros componentes. Mas o principal aqui, ó, é o metano, é uma mistura de gás hidrogênio e gás metano. O hidrogênio eu não preciso nem falar, vocês sabem que ele é altamente inflamável junto com o metano. Essa imagem aqui até, eu acho que do século XIX mesmo, de um jornal, mostrando a iluminação a gás lá, que mudou Rio de Janeiro na época, o centro virou chamada Cidade Luz do Hemisfério Sul, né? O Barão de Mauá implementou isso daí, essa iluminação a gás no Rio de Janeiro, que foi nosso primeiro industrial aí, a produzir indústria nacional, né? Tentar fazer indústria nacional. Então, de novo, um contexto histórico. Basicamente, o principal componente aí é um hidrocarboneto, que é o metano. Né? Pode variar essas proporções, né, pessoal? Mas no caso aqui, o que causa essa iluminação de forma é principalmente o metano, que é um hidrocarboneto.
como eu falei para vocês, naquela época não havia muitas jazidas de gás natural, então eles usavam esse gás produzido aí pelo metano, pela destilação da ulha. Continuando aí, as chamadas águas amoniacais, que são ricas, se amoniacais, são ricas em amônia, né? Esses compostos aí são nitrogenados que saem dessas águas amoniacais que são faladas. É o resto que ainda tem de água dentro do carvão mineral junto com outros compostos nitrogenados. Muitos desses compostos são precursores para produzir sais de amônio que tem aplicação como fertilizantes aí na indústria agropecuária, né? Na agroindústria que a gente fala, são os fertilizantes sintéticos. Então, muitos são à base de nitrogênio. Então, essas águas amoniacais são aplicadas aí para a produção de fertilizantes artificiais. Tudo bem? Então, aqui de novo pode ser aplicado com a geografia e interdisciplinaridade. Tá vendo que um assunto, o quanto que dá para fazer de interdisciplinaridade aí. Tudo bem, pessoal? Isso que eu estou terminando aqui. Agora, pessoal, uma das frações mais importantes aí da ulha é o chamado alcatrão da ulha. Não sei se vocês já escutaram esse termo, alcatrão, mas você deve ter escutado, se não escutou da ulha, você já deve ter escutado o alcatrão do cigarro. Que é esse alcatrão? É uma mistura de vários hidrocarbonetos aromáticos e outros também compostos aromáticos aí, ou seja, que possuem benzeno em sua estrutura. Então aqui ó, dentro do alcatrão da ulha tem outras frações, ó, os chamados óleos leves, que tem benzeno, tolueno e xileno. Então aqui está o benzeno, o tolueno, o xileno, se eu não me engano, não está aqui não. Beleza, mas não tem problema, ele tem 2 metils, é o tolueno com mais um metil, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado aí depois. Não lembro de cabeça aqui. Esses compostos, pessoal, são altamente aplicados na indústria de química orgânica, de orgânicos sintéticos, né? Como solventes e como precursores de reagentes, né? Se usa bastante isso daqui para fazer reações orgânicas. Depois vem os chamados óleos médios, que estão nessa faixa de temperatura, que é o fenol e o naftaleno, né? O fenol se usa muito na indústria de materiais de limpeza. O professor Depps vai falar para vocês quando vocês chegarem em compostos oxigenados. E o naftaleno aqui, ele é também conhecido como... Tem a naftalina, que tem a base de naftaleno, e ele também tem outras aplicações dentro da indústria, né? Como solvente também. Depois vem os chamados óleos pesados, que é os cresóis, que são esses caras aqui. A anilina, que isso daqui também são precursores em reações orgânicas que envolvem compostos aromáticos. Os óleos verdes, que tem o antraceno e o fenantreno. O antraceno é o chamado veneno de rato, né? E o fenantreno também é um composto pesado aí. Mas assim, vamos pegar por termos de saúde, todos esses caras aqui são cancerígenos. Essa mistura dessa graxa, quando você faz a destilação lá da ulha e tem o alcatrão é tudo essa graxa aqui. É um trem fedido pra caramba, eu já trabalhei com isso aqui, tem um cheiro muito forte. Se você procurar vídeo na internet, eles pegam vários cigarros, começam a queimar e puxar fumaça para um algodão. Isso aqui fica incrustado lá no algodão. Todos cancerígenos, então por isso que fumar causa câncer, né? Porque todos têm efeito cumulativo no corpo, como o Depps já falou para vocês. E por fim, os últimos resíduos aí dessa ulha é o piche, né? Que é a parte sólida, que é tipo asfalto, igual tem no petróleo, como vocês vão aprender mais para frente aí. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, só para a gente finalizar. E por fim, pessoal, a última fração da destilação da ulha é a fração sólida chamada de carvão coque, né? Que esse carvão aqui puro, né? É um carvão que tem basicamente só carbono. E ele é usado na indústria de redução de metal, na indústria siderúrgica. Então, quando você vai produzir o aço ou ferro metálico a partir do minério, você coloca lá ó, o mineral de ferro, o minério de ferro, né, que é a hematita,
e junto com essa coque põe para queimar, ele faz o processo de redução do ferro, ele reduz o ferro que está na sua forma oxidada, que é o óxido de ferro, que é a hematita, e depois transforma ele em ferro metálico, que é esse ferro fuso ou ferro gusa, né? A escória que eles falam, que é a sujeira. Então acontece, já forma um pouco de aço aqui também, tudo bem? Então isso daqui, pessoal, o carbono, ele faz a parte de transformação da redução do aço. Isso aqui produz um calor gigantesco, então as indústrias siderúrgicas usam isso. Por isso que em vez de eu ficar usando aquele último tipo de carvão lá, que é o antracito, eu faço a destilação seca da óleo e produzo a coque, que é esse carvão aqui, que tem alta pureza de carbono, beleza? O petróleo depois vocês vão ver, mas espero que tenham gostado aí do aprofundamento que eu falei. Depois, se vocês quiserem, eu faço algum exercício desse tipo, mas qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês aí. Beleza? Eu vou parar a gravação aqui.